Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje vim trazer para vocês uma avaliação do meu tablet, que é o Tab 10 da Positivo, como uma estudante que já está usando ele há 10 meses. Lembrando que esse vídeo ele não é nada técnico. Se vocês querem ver vídeos técnicos sobre esse tablet, só que tem no YouTube. Eu quero falar sobre a minha experiência real depois de mais de 10 meses de uso. Porque eu sinto que é necessário. É muito comum a gente ver reviews, primeiras impressões do tal tablet, mas e depois de alguns meses? E depois de quase um ano? Será que ele continua desse jeito que falam nos vídeos? Primeira coisa, esse tablet, ele tem reconhecimento facial, mas é uma coisa que eu sinceramente eu não acho tão bom. Eu uso óculos e nem sempre ele reconhece meu rosto, não reconhecido. Então eu sempre tenho que estar digitando a senha. Então, mesmo que ele tenha o reconhecimento facial, não é uma coisa que eu costumo usar muito porque ele mesmo não quer funcionar. Então, às vezes é de uma forma muito aleatória que ele reconhece meu rosto e às vezes eu tô normal no meu dia a dia e ele não me reconhece. Então, se for para contar com isso, eu já não contaria. Eu acho que eu gostaria de ter sabido disso porque eu prefiro que tenha reconhecimento facial, né? Mas tudo bem. Então, eu não usava esse tablet para muito mais do que estudar e ver um pouco de Netflix nele. Então, ele não tem muitos aplicativos. Eu gosto bastante do armazenamento dele, mas eu não cheguei nem perto ainda de completar ele, porque realmente eu só usava para estudos, que é para isso que eu vim mostrar a avaliação para vocês. Se vocês querem jogar com esse tablet, eu já não acho que ele ia funcionar muito bem. Ele consegue dividir telas. Deixa eu tentar aqui dividir. Por exemplo, Netflix e YouTube. Ele divide muito bem tela, isso é uma coisa que eu adorava usar. Normalmente eu colocava aqui o Chrome fazendo questões e aqui no YouTube vendo algum tipo de conteúdo. Ou então no Google, às vezes eu via um assunto e já estava com o Anki, que é um dos aplicativos que eu gosto muito de usar, que eu já falei em vários vídeos para vocês. Esse Anki aqui não está atualizado, o que eu mais uso é no celular. E travar. Esse tablet ele nunca travou na minha mão. Mesmo eu usando ele por várias horas no dia, ele sempre funcionou muito bem. E até agora, acredito que é por conta da quantidade de aplicativos, ele nunca travou e eu nunca tive problema com isso. Sobre a bateria, eu era uma pessoa que estudava de 5 a 6 horas no dia. E ele aguentava comigo 2 dias seguidos. Diz nos manuais que ele aguenta mais tempo, mas o que eu presenciei foi que, depois desses 2 dias estudando 5 a 6 horas, ele já estava, tipo, 20%, e de 20% em diante, ele já descarrega, tipo, muito rápido e não dá para aproveitar mais. Então, esse tablet, quando ele chega em 20%, acabou. Pode dizer, assim, que não dá mais para usar, porque precisa ter uma nova carga. Eu normalmente carregava ele à noite. Eu botava ele para carregar mais ou menos umas 9 horas até o outro dia. Ele é um tablet que ele não carrega muito devagar. Eu gosto bastante do carregador dele, mas ele também não é como um celular que carrega em 1 hora. É uma coisa a se esperar, que ele demora um pouco mais para carregar. Acho um fator interessante a câmera, talvez se você faz muita videochamada, se você estuda por isso. Eu não tenho muito a dizer sobre ela, não é uma coisa que eu use muito. Então, tipo, talvez seja interessante para você que tem videoaulas ao vivo e precisa ligar a câmera. Uma coisa que eu uso muito é Discord para ficar com o meu namorado em ligação. Mas nunca tive problema nenhum com isso. E ele funciona super bem. Sobre o teclado. Eu gosto muito desse teclado, da forma como ele fica quando eles estão assim encaixadinhos. É a forma que eu mais uso ele. Eu adoro muito esse teclado, eu acho ele muito leve de estar digitando. Ele tem praticamente todas as teclas que tem. Ele tem praticamente todas as teclas que tem nesses tablets que vem com esses tecladinhos ou que você compra o teclado separado. Eu acho ele muito funcional. Agora, uma coisa que eu tenho para reclamar desse teclado, só um minuto, é que eu vou botar aqui um texto numa nota para mostrar para vocês. Esse espaço dele
ele, talvez porque seja que mesmo na borda, ele não funciona muito bem. Às vezes eu aperto uma tecla e ele não quer dar o espaço. Ou então aqui nessas bordinhas aqui, ele também não funciona tão bem. Eu tenho que apertar essa tecla com mais força do que as outras para poder conseguir que ocorra o espaço. Mas, tirando isso, eu adoro esse teclado, ele nunca me deu nenhum problema. E ele era uma coisa que facilitava muito o meu dia a dia quando eu estava utilizando o tablet. Eu quero mostrar para vocês as formas como ele fica. Só tem duas formas com essa capinha, porque ela não é como aquela capinha que vem com o Tab S6 da Samsung, que ela dobra de várias formas. Na verdade, ela dobra, ela fica assim, fechou. E aqui também. Então, é muito fácil você conectar ela, mas não tem outras formas de ficar. Talvez se você quisesse ele um pouco mais ajeitado, um pouco mais em pé, te prejudicasse, porque ele realmente só fica dessa forma, quando ele tá com essa capinha. Não tem outras formas de ele ficar, porque mesmo aqui, ó, ele tem imã, que já traz ele pra cá. Tanto que é por isso que ele tem essa entradazinha aqui, ó, que é pra ele já ficar com essa posição que eu sempre deixava ele, que é ele deitadinho assim na horizontal e encaixado na capinha, porque eu levava ele pra todo canto assim. Eu já ganhei esse tablet com essa capinha e eu me acostumei muito a usar ela, então eu não tiro da capinha nunca. Quando eu tô querendo fazer alguma outra coisa que eu preciso que ele fique na vertical, aí eu vou e deixo assim na mesa. Eu quase nunca tiro a capa, gente, porque eu acho que o que prejudica muito quando você usa um tablet é quando você tira a capa, porque aí ele começa a arranhar todo e se prejudicar todo. Eu fui uma pessoa que eu fui um pouco ignorante quanto a usar a película, porque ele não veio com a película junto com ele, e como ele era um tablet, posso me dizer assim, novo para onde eu moro, eu não encontrei película que desse certo nele, então eu fiquei um pouco procrastinando em ir atrás de uma película que desse certo para ele, e aí ele deu umas arranhadas. Eu acho que eu até consigo mostrar. Tipo isso aqui, ó, é arranhada na própria tela. Cadê? Aqui, ó, tem aqui, bem aqui sim, tem duas. Ó, uma, aqui a outra. E aí, quando eu fui comprar uma película, também não tinha dele. E meio que a pessoa fez na hora. Eu não sei explicar exatamente como é que foi feito isso. O meu irmão explicou que tinha uma máquina, que ele foi fazer. Que ela, tipo, a menina que tava fazendo, ela media e botava a película em cima. Mas isso foi muito ruim pra mim, porque foi mesmo na época que eu comecei a usar uma caneta digitalizadora. E eu, sinceramente, não gostei desse tipo de película. Eu não sei dizer a especificação pra vocês, mas parece uma gelatina em cima. Porque, tipo, ela marca, essas viram que, tipo, tem várias rodadinhas, isso aqui é da película, que é a caneta que faz, mas não precisa ser só da caneta, não é exatamente da caneta. Também é do toque, é de marca de unha, ó, tudo ela marca. Então, pra mim, essa película não funcionou, tipo, ela tá aqui quase de enfeite mesmo. Sobre caneta digitalizadora, que é uma coisa que eu me acostumei muito a usar, esse tablet não vem com ela. Eu vi alguns anúncios depois de ter comprado ele, que ela pode ter sim uma caneta digitalizadora própria, mas não foi o que eu comprei. E ele não tem rejeição de palma. Claro, o que é isso? É aquela coisa do Samsung que você encosta a mão no tablet e ele vai rejeitar a palma, e é como se você estivesse escrevendo no caderno, que você pode sim encostar a palma e continuar escrevendo, porque ele vai reconhecer somente da caneta. Esse tablet, ele não tem isso, tá? Tanto que dá até pra ver que ele, olha, tipo, ele continua reconhecendo a minha palma e fazendo outras coisas, nada a ver com o que eu tô escrevendo. Ele já saiu de aplicativo por conta disso. Eu acho esse tablet até bem sensível ao toque. E se você tá pensando que ele tem rejeição de palma, não vai por aí. Ele não tem. Agora,
Tem como eu usar uma caneta digitalizadora nele? Sim. A que eu uso é essa aqui, que ela é universal. Ela funciona no meu celular, no tablet, eu já testei em outros aparelhos também, ela também funciona muito bem. Que ela foi, acho que R$ 20 no Mercado Livre. Eu vou deixar o link para vocês aí também. E eu comecei a usar ela em mais ou menos começo de outubro. Eu gostei muito, acho que é bem compatível, eu não sinto necessidade de comprar outra caneta agora, e ela também vem com a outra ponta. Antigamente, quando eu não tinha essa caneta, nos primeiros meses do tablet, eu não escrevia nada com ele, porque eu não tinha a caneta, e mesmo assim ele funcionava muito bem. Eu conseguia usar ele para ver as videoaulas, resolver questões, mas eu não usava ele como um caderno. Hoje em dia, eu uso muito mais isso, e eu gosto muito de responder PDFs com a caneta. Tipo, responder prova, marcar PDF que eu tava lendo de conteúdo. Eu vou até procurar um para mostrar para vocês. Isso aqui foi eu. Eu uso o Drive, tá? Que eu acho mais fácil e, pra mim, ele supre tudo que eu preciso, que é ter, tipo, um estilo canetinha e estilo marca-texto. Tem várias cores. Vou já mostrar pra vocês. Eu faço as marcações numa boa, eu não preciso imprimir nada. Se eu erro, já tem como eu ter uma nova caneta para poder estar marcando que eu errei, qual foi o motivo do erro. Então, isso aqui pra mim adiantou tanto, gente, tanto. Às vezes eu não tinha como imprimir, porque vocês sabem, né, quem faz prova assim, é muita folha. Se você for imprimir tudo que você precisa, pode botar dinheiro. Tudo bem que um tablet, ele não é, meu Deus, baratinho, R$ 20. Mas quando você acumula e vai realmente colocar no papel a quantidade de folhas que você precisa para poder, tipo, em um ano de vestibular, em um ano de cursinho, de preparo, é muita folha e que você pode otimizar muita coisa só usando o tablet. Eu conheço pessoas que elas não se acostumaram a usar o tablet como uma espécie de caderno e que elas continuaram usando o caderno depois, mas aí é uma escolha de cada um, eu acho muito mais fácil. Gente, eu usava esse tablet até no ônibus para estar escrevendo. Agora, no ônibus, como ele tem a capa, para não, tipo, prejudicar a capa nem nada, eu nunca fiz isso aqui, ó. Eu nunca fui de fazer isso para deixar ele dobrado assim, porque eu tinha muito medo da capa acabar rasgando aqui, e eu sou uma pessoa medrosa pra esse tipo de coisa. O que eu fazia é retirar ele da capa, ficar segurando ele, guardar a capa na bolsa, do jeito que ela não dobrasse e acabasse prejudicando ela. Como eu era uma pessoa que levava muito ele para os locais, eu levava ele para todo canto, ele tá um pouco desgastado desse lado da capa e desse lado aqui, ó. Vou mostrar de perto para vocês. Ó, tá um pouco desgastado do que ele era quando ele chegou. Mas, gente, isso já é de se esperar, porque eu levo para ele para todo quanto é canto, que eu sei que eu vou conseguir estudar lá. E isso aqui foi a minha querida gata, que não sabe ver nada quieto. E a partir disso eu botei um caderno em cima dele toda vez que eu vou deixar ele sem estar supervisionado. Então, quando eu queria usar ele em ônibus, normalmente eu tirava ele da capa. Como ele tem os ímãs aqui, eu acho que é aqui. É aqui mesmo. Ele tem 2 ímãs aqui, é bem difícil tirar ele da capa, pelo menos pra mim. Colocar ele na capa é muito fácil. E eu vou mostrar isso pra vocês, porque eu acho que isso é bem útil. Eu passei vários meses sem tirar ele da capa por medo de fazer alguma coisa errada. Eu não costumo tirar ele da capa. O que é que eu faço pra poder tirar ele da capa? Vocês vão ignorar a bagunça lá atrás. Eu tiro ele daqui, ou seja, ele tá assim. E aí eu deixo ele totalmente deitadinho, aberto. Viro ele de uma forma que eu consiga pegar essa parte que é conectada aqui com o teclado. Faço força. Saiu um lado. Vamos ver se vai sair o outro. Saiu. Essa parte aqui, eu acredito que ela não tem a imã. Ela é muito mais fácil de tirar do que a outra. Ó, vocês vão ver.
porque essa parte aqui é ímã. E ele é assim. Ele é muito leve, muito mesmo. O que é mais pesado, eu acredito que seja a capa. Ele é extremamente leve. Ele é um tablet que não é tão grande. Ele tem 10 polegadas. Mas que supriu totalmente minhas necessidades que eu tinha com o uso de tela para estudos. Ele é realmente muito fino. Então, se você conseguir outra capa para estar carregando ele para os cantos, acho que é super válido também. Mas é porque, para mim, eu sempre gostei muito dessa capa que tem teclado. E depois, para encaixar ele de volta, eu gosto de fazer o processo meio que reverso. Eu coloco primeiro onde tem imã. Encaixou? Aqui não tá encaixado, né? Foi. É bem mais fácil colocar do que tirar, como vocês viram que tem que fazer uma força enorme. Outra coisa a ser pontuada, eu usava muito fone Bluetooth nele. Cheguei a usar headphone nele também, mas eu usava mais aqueles fones intraoculares nele, e ele me mostrou uma dificuldade enorme de eu conectar Bluetooth nele. Toda vez que eu tinha que conectar o meu fone, eu tinha sempre que fazer aquele truquezinho de desligar a internet, desligar o Bluetooth e apertar o modo avião para poder ele, tipo, voltar à vida e conseguir conectar. E não era problema do fone, porque ele conectava. Assim que eu abria a caixinha do fone e botava no meu ouvido, ele já conectava no meu celular e em outros aparelhos. Então, isso é uma coisa que me dava um pouco de raiva no início. Depois eu me acostumei e foi ok. Mas isso pode dar um pouquinho de chateação numa pessoa que ela não está acostumada com isso. Eu gosto bastante do áudio dele, sem os fones. Vou colocar uma coisa para vocês escutarem aqui. Vou botar um vídeo do meu irmão. Hoje a Citroën é posicionada abaixo da Peugeot em linha de preços e produtos, e a Citroën passou a ser uma marca de entrada. Então a marca porta de entrada dessas marcas. Eu gosto bastante do áudio dele, nunca senti nenhum tipo de prejuízo por conta do áudio. Eu não acho um áudio de super alto, caixinha de som, mas a minha casa ela é bem barulhenta e mesmo assim eu consigo prestar muita atenção por conta do áudio, que eu acho até bem ok. Eu costumava usar muito o fone nele, porque eu normalmente estudava no IF, ficava lá o resto do dia mesmo não tendo aulas. Então, eu sempre estava em locais públicos que eu não podia estar colocando ele no áudio dele normal, sem estar com fone, para não estar atrapalhando o pessoal. Então, eu usava muito com fone, mas aqui em casa eu uso ele sem e acho muito ok. E ao contrário de problemas com Bluetooth, com Wi-Fi, eu nunca tive problema. Inclusive, quando eu estava em ônibus, que eu queria usar ele para poder estudar, e eu queria conectar com meus dados, era muito fácil. Tá aqui o negócio da bateria. Ele tá falando que tá com 52% e ele disse que tá com 2 dias restantes. Só se for completamente desligado, né? Porque se eu continuar usando ele aqui, hoje de noite eu já tenho que carregar ele porque ele não vai aguentar um outro dia. Ele tem aqui nas configurações só de baixar a tela. Ele tem internet, Bluetooth, localização, ponto de acesso, não perturbe, lanterna, giro automático, que eu normalmente deixo, economia de dados, ou economia de bateria e modo avião. Passando, ele tem o modo noturno, lei QR Code, gravação de tela, acesso ao microfone, acesso à câmera, isso aqui que eu não vou ler, porque eu me recuso, e transmissão, que eu nunca usei, inclusive. E o brilho, normalmente eu usava ele no médio. Agora porque eu tô na frente da janela, e aí eu boto um brilho médio e parece que, tipo, tá no mínimo. Mas, normalmente eu usava o brilho no médio. Então, pra você que é estudante, eu super indicaria esse tablet. Eu vou deixar o link dele aí no Mercado Livre. Ele fez total diferença nos meus estudos. Eu achava que era brincadeira quando diziam que uma tela maior te deixava com mais foco.
Mas é muito verdade. Eu me sinto muito mais focada porque parece que eu só tenho que focar nisso. E com o celular eu conseguia ver muito mais coisas e ter muito mais coisas para prestar atenção, porque o celular é bem menor. O meu celular é, acho que um terço do tablet, tipo, é bem menor. E é isso, gente. Eu acho que não tem muito mais o que falar. Eu acho que eu consegui reunir as principais informações dele. E se vocês têm alguma pergunta, vocês podem deixar aí nos comentários que eu super vou responder. É isso, um beijo e tchau!